Olá, meu nome é Elielle Kesley e eu sou estudante do curso de Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário de Goiás. Irei apresentar o meu trabalho da Semana da Tecnologia, a FamaTech. O meu trabalho é sobre o foguete de garrafa PET e o Trabalho da tema Feira de dele é Engenharia, teoria na Meio prática. Ambiente e Tecnologia do UniGoiás, a FEMATEC. Este trabalho é sobre o foguete garrafa PET e tem como tema Teoria na Prática. O orientador deste trabalho foi a professora Kellen Costa, que ministra a disciplina de ondas e termodinâmica. Teoria fundamental. Foguetes espaciais voam por meio da queima de combustíveis que gera uma ação e reação, seguindo a terceira lei de Newton, que diz que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e direção, mas com um sentido oposto, chamado também lei da ação e reação. À direita, podemos observar como essa teoria é aplicada no lançamento dos foguetes. A força do corpo A, que são os gases, a queima deles dentro da câmara de combustão, fazem uma força no corpo B. As duas têm a mesma direção, que é para o centro, mas o sentido que esses corpos tomam na movimentação são opostos. O corpo B, que é o foguete, é lançado para cima e o corpo A sendo lançado para baixo. Ao expelir gases da queima de combustível, foguetes fazem uma força muito grande no gás em sua câmara de combustão, o qual reage fazendo outra força no foguete, chamada de empuxo. Ao contrário do pensamento popular, os foguetes não fazem força contra o solo, como as pessoas fazem força no solo para saltarem, para pular, para caminhar, e nem contra o ar, mas para dentro de sua própria câmara de combustão, movendo-se pelo empuxo, ou seja, aquela regra que foi aplicada onde a força de A em B é igual a menos força de B em A. As ilustrações mostram como isso acontece. A queima de combustível dentro do foguete é lançada para fora. E como essa força é muito grande, ocorre uma movimentação do foguete, sendo lançado na direção no sentido oposto. Foguete de garrafa PET. Com o foguete de garrafa PET é a mesma situação, porém, ao contrário dos foguetes espaciais, este foguete tem propulsão pelo acúmulo de pressão dentro da sua câmara. Essa pressão se dá por meio da reação química de neutralização entre o bicarbonato de sódio e o vinagre, mistura de ácido e base. Para o lançamento de um foguete de garrafa PET se faz necessários alguns acontecimentos. Estes são uma reação química de neutralização, no caso do nosso foguete, o qual gere CO2 o suficiente de preencher toda a câmara do foguete e gerar ainda pelo menos 50 PSI. Posteriormente, será observada que se cumprirá a lei de Newton ao destravar o foguete, onde a pressão empurrará o líquido e os sais dentro da câmara do foguete e que gerará o empuxo. E também se faz necessário que haja o empuxo, onde o gás e o líquido são lançados para fora do foguete, movendo o foguete na direção oposta ao movimento da vazão
do líquido e do gás. Na imagem, podemos observar a reação química de neutralização que acontece dentro do foguete, aonde o ácido acético presente no vinagre reage com bicarbonato de sódio, gerando acetato de sódio, gás carbônico. Ainda, no momento que o bicarbonato de sódio interage com o vinagre, o ácido acético reage com bicarbonato de sódio, produzindo também o gás dióxido de carbono, o CO2. Um pouco de Pitágoras. Para obter as altitudes alcançadas pelo foguete, foi aplicadas as regras da trigonometria sobre a perspectiva de um vídeo, usando uma referência no solo e um medidor para saber o ângulo que o ponto máximo reflete no solo. A seguir, os vídeos do foguete no lançamento 1 e 2, respectivamente. Vamos lá, gente, vamos lançar esse foguete. Vamos, Maria. Sai, Melissa, sai, Melissa. Vem, vem. Você não, Melissa. A altura alcançada pelo foguete. Na imagem, podemos observar o primeiro lançamento do foguete, aonde a câmera conseguiu captar a sua altura máxima. Nisto, a partir da base de lançamento, foi colocado uma referência a 6 metros de distância, o que nos proporcionou uma base para gerarmos um triângulo, o qual projetaria em seu cateto oposto a altura aproximada que o foguete alcançou. Assim, encontrando o cateto oposto deste triângulo, que foi de 7,14 metros, podemos aproximar desta altura alcançada pelo foguete. No segundo lançamento, não foi possível fazer uma projeção da altura que o foguete alcançou. Entretanto, com base nos objetos ao redor do foguete na hora do lançamento, foi possível calcular que o foguete subiu aproximadamente 24 metros de altura. Foi possível calcular também a velocidade inicial que esse foguete alcançou na hora do seu lançamento, que foi de 21,69 metros por segundo. Os resultados aproximados alcançados nos lançamentos 1 e 2 foram a altura máxima no lançamento 1, 7,14 metros, a velocidade inicial 11,82 metros por segundo, e o tempo até a altura máxima foi de 0,3 segundos. No lançamento 2, a altura máxima aproximada foi de 24 metros. A velocidade inicial de 21,69 metros por segundo. E o tempo até a altura máxima foi de 1,2 segundos. Referências. A seguir estão as referências que deram embasamento às informações utilizadas neste trabalho.
Os agradecimentos deste trabalho vão para a orientadora Kellen Costa, que nos ajudou desde a ministração de aulas, que nos deu conhecimento para fazermos este trabalho, até a fundamentação teórica. Agradeço também a minha família, que me ajudou infinitamente na produção física do trabalho e também no desenvolvimento teórico do conteúdo abordado neste trabalho. Muito obrigada!